Parlamentares pedem mais transparência em relação às investigações das supostas irregularidades praticadas pelo ex-presidente deputado Ricardo Nicolau. Deputados defendem a prorrogação da Zona Franca de Manaus e a elaboração da personalidade jurídica do Centro de Biotecnologia da Amazônia. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: Central Única dos Trabalhadores tem papel reconhecido na Casa Legislativa. Comunitários do Lago do Puraquequara debatem na Assembleia os impactos da construção do Polo Naval. Começa agora o programa Bom Dia desta quarta-feira, dia 21 de agosto de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Os deputados estaduais pedem mais transparência em relação às investigações relativas às supostas irregularidades praticadas pelo ex-presidente da Casa Legislativa, deputado Ricardo Nicolau. O parlamentar é acusado de ter atribuído à mesa diretora uma decisão que foi tomada monocraticamente. A denúncia de que o ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Nicolau, teria decidido sozinho a respeito da realização de um aditivo à obra do edifício garagem foi tema de debate na Assembleia Legislativa. A decisão foi atribuída à mesa diretora, porém, os 7 parlamentares que compunham a mesa à época afirmam que não participaram da reunião que deliberou a respeito do aditivo de 1,6 milhão de reais. O deputado Marcos Rota, que era o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa durante a gestão de Ricardo Nicolau, afirma que não fez parte da tomada da decisão. Jamais participei de qualquer reunião ocorrida no último dia 13 de janeiro, mesmo porque no dia 13 de janeiro, um domingo, esta casa que não se reunia de segunda a sexta, achou no direito de fazer uma ata com uma reunião no domingo. No dia 13 de janeiro de 2013, eu estava na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, juntamente com a minha mãe, juntamente com o meu pai, e, portanto, não poderia estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo. Na última administração, a minha incumbência se resumia tão somente a substituir o presidente na condução dos trabalhos em plenário. Jamais, num período de 2 anos, sequer fui consultado de maneira informal a respeito das prioridades, das ações e das metas empreendidas. A deputada Conceição Sampaio, segunda vice-presidente na gestão passada, também quer que a situação seja esclarecida. A parlamentar acredita que está na hora do Poder Legislativo criar mecanismos para que as decisões administrativas sejam coletivas. Entendo a necessidade de uma reparação quando os nossos nomes acabam vindo a público de uma reunião que, de fato, não aconteceu. Dia 13 era um domingo, uma reunião que não aconteceu. E vejo também, deputado Marcos, a grande preocupação e necessidade que nós temos de mudar esse percurso. Por que entendo dessa forma? Porque não é a Assembleia do Amazonas somente presidencialista. As decisões desta casa são monocráticas. Eram, e vão continuar se nós não tivermos hoje um outro mecanismo. O deputado Marcelo Ramos irá pedir que a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa apure a denúncia. O deputado ex-presidente Ricardo Nicolau diz que houve uma reunião no dia 13 de janeiro da mesa diretora que autorizou um aditivo de 1,6 milhões de reais. E existem os outros 7 membros da mesa diretora dizendo que não houve essa reunião. Portanto, das duas, uma. Ou tem 7 deputados mentindo, e isso é grave, é quebra de decoro, ou tem um deputado que forjou um documento. Isso também é grave, é quebra de decoro. Eu tenho convicção de que os 7 deputados estão falando a verdade e de que a reunião não aconteceu. Agora, a minha convicção é uma coisa,
para a sociedade, nós precisamos abrir um procedimento, investigar, tomar uma decisão e tomar providências. O documento que supostamente atribui à mesa diretora a decisão individual de Nicolau da realização de aditivo consta no processo que apura possíveis irregularidades na construção do edifício garagem. Os deputados estaduais repercutiram durante a sessão plenária de ontem, terça-feira, o anúncio do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, que participou em Manaus da reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA. Entre as perspectivas de desenvolvimento para o Estado anunciadas pelo gestor, a prorrogação da Zona Franca de Manaus e a elaboração da personalidade jurídica do Centro de Biotecnologia da Amazônia. A reunião do CAS também aprovou investimentos para a indústria local de mais de R$1 bilhão. Na pauta da terceira reunião do ano do Conselho Administrativo da SUFRAMA, foram analisados 58 projetos industriais e de serviços, que prevêem a soma de mais de R$1 bilhão em investimentos totais. Os investimentos representam a geração de 1.950 novos postos de trabalho no Polo Industrial de Manaus em 3 anos. A reunião foi presidida pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. O governador do Amazonas, Omar Aziz, também participou da reunião e destacou a chegada de um novo setor no Parque Industrial da capital amazonense e a implantação da empresa Novamed. A fábrica vai atuar na fabricação de produtos farmacêuticos para a produção de medicamentos de uso humano, como pastilhas e comprimidos. O investimento total previsto é de $197 milhões. Para o governador, esta é uma ótima notícia para a economia do Estado. É um outro setor que vem para o Amazonas, para a nossa Zona Franca, coisa que não era produzida, porque o que nós temos aqui? Eletroeletrônico, pó de 2 rodas. Quando vem outro setor tão forte de medicamentos, e uma indústria que aqui fez um investimento milionário, né, uma obra fantástica ali na Torquato, acredito que em janeiro ela estará produzindo remédios aqui. Isso é uma notícia espetacular para o polo industrial da cidade de Manaus. Ainda durante a reunião na SUFRAMA, o governador Omar Aziz defendeu a manutenção da competitividade da Zona Franca de Manaus. O ministro Fernando Pimentel anunciou que o projeto que prevê a prorrogação da Zona Franca de Manaus, que se encontra na Câmara Federal, deverá ser votado até setembro. Caso seja aprovado, o projeto deverá ser encaminhado para a sanção da presidente Dilma Rousseff até o fim do ano. Na Assembleia Legislativa, o assunto foi repercutido pelo deputado estadual pelo PTN, Orlando Cidade, que reforçou o empenho do governo federal em manter e prorrogar a Zona Franca de Manaus. É bem-vindo esses investimentos, essa geração de empregos, geração de oportunidades aqui para o Polo Industrial de Manaus. São investimentos na ordem de aproximadamente R$1 bilhão, depois de serem concluídos esses projetos, e com aproximadamente 2.000 novos postos de emprego, de trabalho. O parlamentar também ressaltou que os benefícios da Zona Franca devem ser estendidos à região metropolitana de Manaus. Essa prorrogação por mais 50 anos, bem como a extensão da Zona Franca para a região metropolitana, contemplando os nossos municípios vizinhos, como Iranduba, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Altazes, Presidente Figueiredo, Careiro da Várzeas, todos os municípios que hoje fazem parte da região metropolitana serão contemplados com os beneficiamentos da Zona Franca de Manaus. Sobre o CBA, o ministro adiantou que a personalidade jurídica do centro já está sendo elaborada. A decisão vai permitir o funcionamento do Centro de Biotecnologia da Amazônia. A implementação deve, essa semana nós vamos fazer uma aviso ministerial, dando concluída a nossa etapa e já com a aprovação do Ministério do Planejamento, para que a Casa Civil agora tome a providência. O Estatuto, inclusive, está pronto. Nós temos já uma minuta dele, de maneira que vai ser muito rápido daqui para frente a tramitação disso. No Parlamento Estadual, o deputado estadual pelo PT, José Ricardo, também apoiou a aprovação dos projetos pelo CAS e a necessidade de ampliação do CBA. A prorrogação da Zona Franca é uma prioridade do governo e a gente espera que seja aprovado no Congresso, que o governo possa intervir. Ao mesmo tempo, o funcionamento do CBA, o Centro de Biotecnologia, que é um anseio antigo. Já existe, tem investimento, mas ainda não tem o seu pleno funcionamento, não tem personalidade jurídica, não tem uma definição clara do seu funcionamento e isso agora parece estar sendo conduzido. Um dos destaques da reunião do CAS foi a aprovação de um projeto que prevê a instalação de uma empresa japonesa para a fabricação de condicionadores de ar.
A proposta de emenda à Constituição que cria um piso salarial nacional para policiais e bombeiros militares foi tema de pronunciamento do deputado Cabo Maciel. A PEC precisa ser votada em segundo turno na Câmara Federal para seguir para o Senado. A proposta de emenda à Constituição 300 tramita no Congresso Federal desde 2010. A PEC, que cria um piso salarial nacional para os policiais e bombeiros, foi aprovada em primeiro turno pelos deputados federais em março daquele ano. Para seguir para o Senado, a proposta ainda precisa ser aprovada em segundo turno pelos deputados. Para a PEC entrar em segundo turno, é necessária a assinatura de alguns líderes partidários. E aí existe uma pressão do governo federal em cima dessas lideranças para que não coloque a PEC 300 em votação de segundo turno. As polícias vão se mobilizar. As reuniões estão havendo, vai ter reunião no Rio de Janeiro e São Paulo para definir manifestações em todos os estados brasileiros. Se aprovada em segundo turno na Câmara, a PEC segue para ser apreciada pelo Senado. Havendo alteração do texto, é necessário os deputados votarem novamente a proposta. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 33 graus. Para o município de Urucará, a previsão é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 28. A previsão para Urucurituba é de céu encoberto com chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 26 graus. Veja a seguir, deputado Sinésio Campos questionou o fato de a Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal não ter incluído o Amazonas no cronograma das discussões do novo marco legal de mineração para o país. Não saia daí, voltamos já. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. E o Polo Naval está prestes a sair do papel. Uma nova audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa para discutir a implantação do setor econômico no Estado. A proposta foi do deputado Sinésio Campos, que debateu o assunto com órgãos ligados ao projeto e comunidades ribeirinhas do Lago do Puraquequara, onde será construído o novo empreendimento. O Lago do Puraquequara, situado na zona leste da capital, foi o local escolhido para a construção do polo naval. Aproximadamente 10 quilômetros serão utilizados para a construção da obra. O processo estava ocorrendo dentro do cronograma estipulado, mas um problema paralisou as obras. Pelo menos 19 comunidades próximas à área reclamaram a falta de notificação sobre a construção e, temendo ficar desabrigados, acionaram o Ministério Público. Sentir assim, aquela firmeza assim, que a gente pode continuar ali, pode produzir, pode morar, pode até trabalhar lá sem ter que sair de lá, né? Porque o nosso medo, assim, a nossa coisa é sair de lá, né? E para onde? Para esclarecer as dúvidas dos moradores quanto ao projeto e dar continuidade na implantação, o presidente da Comissão de Geodiversidade, Minas, Gás e Energia da Alean, Sinésio Campos, realizou uma audiência pública no intuito de explicar aos interessados de que forma se dará a realocação das famílias. Foi o que destacou Matheus Araújo, presidente do Sind Naval, que participou do encontro. O projeto do Polo Naval ele é um projeto includente, socialmente includente. Ou seja, o morador que mora lá há 20, 30, 40 anos, ele está no caminho do estaleiro, tudo bem. Mas o projeto não é tirar ele dali e mandar ele para qualquer outro lugar da vida,
e desocupar a área. O projeto, através do BNDES, na inclusão social, de todos os moradores que estiverem dentro da rota do Polo Naval, serão apenas removidos daquele lugar, aonde vai ser um possível estaleiro, para uma outra área dentro do Polo Naval, onde ele vai poder produzir, onde ele vai poder estudar, porque vai ter escolas, vai ter todo um profissionalismo para preparar aquela mão de obra, possível mão de obra que tenha lá no setor, para fazer com que essas pessoas que não puderem produzir alimento, mas possam ser aproveitados profissionalmente nos estaleiros. Para o deputado Sinésio, é fundamental esclarecer a importância do novo modelo de desenvolvimento econômico na geração de emprego e renda. Nós continuamos fazendo aqui toda uma defesa desse setor e, ao mesmo tempo, conversando com os ribeirinhos, com as pessoas que moram naquela área, para que possa compreender a importância de termos junto o polo industrial de Manaus de eletroeletrônicos, acoplado nele um polo naval que tem o suporte para a Zona Franca de Manaus, para a mineração que tão cresce aqui, como também, acima de tudo, gerando mais de 40 mil novos empregos aqui na nossa região. O parlamentar afirmou ainda que o Polo Naval será o local adequado para unir todos os estaleiros espalhados pela orla da cidade. Além disso, o setor irá garantir a renovação da frota de barcos que navegam pelos rios do Amazonas. O governo federal está trabalhando na formulação de um novo marco legal de mineração para o país. Uma rodada de mesas redondas foi programada em diversos estados brasileiros para envolver os poderes na articulação do marco. No Amazonas, o deputado Sinésio Campos, do PT, questionou o fato de a Comissão de Minas, Gás e Energia da Câmara Federal não ter incluído o estado no cronograma das discussões. Sinésio Campos afirmou que irá procurar a bancada federal do Amazonas e o presidente da comissão parlamentar em Brasília para rever a decisão. Da tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos, líder do governo na casa, lamentou o fato de o Estado ter sido excluído da rodada de mesas redondas propostas pelo governo federal para tratar sobre a formulação do novo marco legal de mineração. O documento entrou em pauta no Congresso para criar diretrizes com o objetivo de fazer com que o Brasil melhor aproveite o potencial produtivo no setor, considerado por especialistas como estratégico. Para Sinésio Campos, o Amazonas é protagonista no setor mineral. O parlamentar destacou a produção de silvinita, estanho e gás natural do estado. Em 2012, o volume de dinheiro recebido pelo Amazonas, com as transferências das compensações financeiras pela exploração dos recursos naturais, chegou a 280 milhões de reais. O resultado representa um crescimento de 17% na comparação com 2011, quando o Estado recebeu 239 milhões de reais. No primeiro trimestre de 2013, o total repassado aos cofres do Estado soma a quantia de 77 milhões de reais, 15% maior à frente do mesmo período de 2012. E como se debate o Congresso Nacional, a Câmara Federal, sobre esse novo marco regulatório e não coloca o Amazonas no foco do debate. Então, primeiro, nós vamos fazer aqui, como presidente da Comissão de Mineração, Óleo e Gás, aqui da Assembleia, vou dar ciência a todos os deputados federais do Amazonas e aos senadores e à senadora, e como também ao presidente da comissão especial que está tratando o marco legal da mineração, que é o deputado federal do PT, Gabriel Guimarães, de Minas Gerais, para que inclua neste debate o Amazonas. O Amazonas hoje é um dos estados que tem produção mineral e que deve ser ouvida. Em Brasília, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, destacou que a proposta enviada ao Congresso reflete as necessidades de um país diferente daquele em que, há quase 50 anos, foi definida a legislação atual. O setor de mineração contribui com 25% das exportações brasileiras, mas apenas o minério de ferro representa 90% do total. O ministro acredita que é preciso apostar na diversificação da exploração mineral. A luta por direitos historicamente reconhecida desde o início do século XX. Na década de 80, a década de 80 ganhou força com a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Para reconhecer o trabalho da entidade, que completa 30 anos, a Assembleia Legislativa realizou ontem, terça-feira, uma sessão especial de autoria do deputado José Ricardo.
A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, foi fundada no dia 28 de agosto de 1983. Na época, pouco mais de 5.000 profissionais fizeram parte do início dos trabalhos da entidade. Hoje, mais de 3.400 sindicatos são filiados à CUT, envolvendo um total de mais de 22 milhões de trabalhadores em todo o país. E está presente em todos os ramos de atividade econômica do Brasil. Por realizar o trabalho de organização e representação sindical, o deputado José Ricardo propôs homenagem por meio de uma sessão especial, realizada na tarde desta terça-feira no plenário Rui Araújo. Para o parlamentar, a homenagem é uma forma de exaltar as conquistas da legislação trabalhista. A CUT faz parte da história do Brasil, a história da luta dos trabalhadores, a história da luta dos trabalhadores do Amazonas. São muitos sindicatos, aqui no Amazonas são mais de 90 sindicatos que fazem parte da CUT, nos vários segmentos. É a CUT, através dos sindicatos, que luta para garantir aquilo que está na lei, né, as leis trabalhistas, e ao mesmo tempo combater a exploração do trabalho. Eu acho que tem uma série de méritos aí, de avanços que nós temos hoje na legislação brasileira, que defende os trabalhadores, por conta da luta da CUT e dos vários sindicatos. O presidente da CUT no Amazonas, Valdemir Santana, falou sobre a homenagem e pontuou algumas das lutas dos trabalhadores amazonenses. Um grande prazer e a grande satisfação para a direção da CUT, né? Tanto a CUT local do estado do Amazonas como a CUT nacional. Aqui no estado, né? Que nós estamos aqui no estado, brigando na questão da qualificação para os trabalhadores. Por mais que aqui no estado do Amazonas é igual a China, né? Vamos crescer quase 7% e nós precisamos de qualificar esses trabalhadores para poderem se empregarem. Participaram do evento os representantes de sindicatos de vários segmentos do estado do Amazonas. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado pelo PR, Cabo Maciel, comemorou o início da capacitação de policiais militares em Parintins para a instalação do programa Ronda no Bairro, no município. Distante 369 quilômetros de Manaus, o município de Parintins foi o quinto a receber o curso de capacitação para os policiais civis e militares, por meio da Secretaria Executiva Adjunta do programa Ronda no Bairro. No total, 43 policiais militares, 5 civis e 5 guardas municipais fazem parte da turma. O curso é formado por 18 disciplinas, entre elas Relações Humanas, Polícia Comunitária e Leis Especiais, com 152 horas-aula. A capacitação faz parte do processo de implantação do programa Ronda no Bairro no interior. O tema foi destaque no pronunciamento do presidente da Comissão de Segurança da ALEAN, deputado Cabo Maciel, na sessão plenária desta terça-feira. O programa deve ser lançado ainda em outros 5 municípios. E a gente espera aí que lance, logo após Parintins, outros municípios, são 10. A gente espera que seja lançado, todos os outros municípios seja lançada essa aula inaugural. E que o governador possa concretizar o informativo feito de chamar os 1.800 policiais do cadastro reserva, para desses 1.800 retirar 600 e agora em outubro ingressar no Cefap, Centro de Formação de Praças da Polícia Militar, e esse pessoal formado é o pessoal que vai atender o interior do estado com mais policiamento. O Ronda no Bairro já foi lançado em Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara e Humaitá. Na manhã de ontem, 20 de agosto, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa realizou mais uma blitz de fiscalização em 3 bancos da zona norte da cidade. Um deles foi autuado e multado em R$25 mil. Os fiscais da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN percorreram a Avenida Noel Núteus, no bairro Cidade Nova, zona norte da cidade, fiscalizando agências bancárias para verificar o cumprimento da Lei 139 de 2013, conhecida como a Lei das Filas. Vocês podem perceber que vocês que estão com nós no dia a dia estão se adequando, né? A nova lei agora que veio para realmente bater essas ilegalidades, os bancos estão quase todos se adequando. Somente um foi autuado hoje. A fiscalização, que foi realizada em parceria com o PROCON, multou a agência Bradesco em R$25 mil por descumprir o tempo máximo de espera previsto na Lei das Filas, que em dias normais é de 15 minutos. Nós fizemos 3 fiscalizações hoje, 3 bancos aqui na Cidade Nova, na qual 2 estavam adequados, estavam dentro do que diz a legislação, né? Um estava alterado. Aliás, 2 alterações teve essa agência, ela foi autuada.
em função de que a lei permite que, se estando com a bateria de caixa completa, acrescenta-se mais 10 minutos, tolera-se mais 10 minutos. Como não estava completa a bateria e estava alterado o tempo de espera, ela foi autuada em R$25 mil, que como prevê a legislação. Os consumidores que tiverem os direitos desrespeitados podem procurar a Comissão de Defesa do Consumidor no 4º andar da Assembleia Legislativa ou pelo telefone 3183-4451. Vamos para a agenda parlamentar. Hoje acontece uma sessão especial no plenário Rui Araújo em homenagem aos 10 anos do projeto PAI no Amazonas. A autoria é do deputado Sinésio Campos, às 14h. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@leam.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.